Lia conta, Viviane pensa. Este é o podcast Curiosamente. Olá, boas-vindas à nossa conversa de hoje. Quem está na educação, com certeza já sentiu isso. É informação demais vindo de todo lado, né? Nossa, nem fala. É relatório, documento, sigla nova. Exato. Parece que a gente está sempre correndo atrás. Hoje o nosso foco vai ser justamente nisso, mas olhando para um ponto específico. O que a Unesco anda falando sobre o futuro da educação, sabe? Especialmente agora com a inteligência artificial chegando com tudo. Uhum. A gente tem aqui um material bem legal, uma análise da Viviane Monteavaro. E ela não só, destrincha esses documentos da Unesco, como tenta mostrar uns caminhos mais práticos para o pessoal da educação e lidar com essa avalanche toda. Exatamente. O ponto de partida é esse sentimento aí que você falou de sobrecarga mesmo. E a ideia do material que a gente está usando é tentar, desembrulhar um pouco esse novelo, né? Certo. Porque de um lado tem documento falando que o professor é insubstituível, né? E do outro falando do potencial, mas também dos perigos da IA na escola. E no meio disso, recomendações sobre valorização da profissão. É bastante coisa. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar pegar o essencial dessas mensagens da Unesco, sabe? Entender melhor essa mistura de IA, ética, educação. E o mais bacana, eu acho, é ver como a própria tecnologia talvez possa ajudar a gente a navegar nisso tudo. Parece até irônico, né? Pois é. Bom, vamos lá então, vamos desenrolar isso. O texto da Monteavaro já começa forte falando daquela campanha Teachers Cannot Be Coded. O que essa frase quer dizer de verdade, no contexto de hoje? Olha, essa frase mexeu com muita gente, né? Porque ela toca num ponto sensível. Essa coisa de reafirmar o valor humano na educação, justo agora que todo mundo só fala de tecnologia. Uhum. A análise que a gente está vendo aqui, ela lê isso como uma metáfora forte. Tipo, para lembrar que tem qualidades que são só nossas, humanas mesmo, sabe? A empatia para sacar o que um aluno precisa. A experiência para mudar a aula na hora. O repertório para fazer uma conexão diferente. O acolhimento. Isso aí não tem como programar, né? Faz todo sentido. É um jeito de um órgão importante como a Unesco dizer, olha, a interação humana de verdade no aprendizado não dá para substituir. É quase um freio naquela ideia de que tudo vai ser automático, né? E isso bate muito com o que a gente ouve dos educadores, e o material também fala disso. Essa distância entre o debate lá de cima, cheio de relatório técnico, e a falta de tempo, de energia para conseguir absorver isso e levar para a escola, para o dia a dia. Exatamente. Tem um buraco aí, né? E a análise da Monteavaro ajuda porque ela organiza a coisa toda. Mostra que essa campanha Teachers Cannot Be Coded, ela não está sozinha. Faz parte de um mosaico, sabe? De várias ações e documentos da Unesco que se ligam. Ah, interessante! É. O que é fascinante, e o texto mostra bem, é como essas peças se encaixam. A campanha funciona mais no nível simbólico, né? Para chamar atenção, mobilizar. Entendi. Cria o clima para o assunto. Isso. Mas aí, junto com isso, tem coisas mais, digamos, estruturais. O material cita o painel de alto nível da ONU sobre a profissão docente. Esse aí já vai para recomendações bem concretas, sabe? Tipo o quê, por exemplo? Fala da urgência de mais dinheiro para a educação, de valorizar de verdade o professor não só no discurso, né? E de melhorar as condições de trabalho mesmo. São coisas que o setor pede há tempos, ganhando um peso internacional. Entendi. Então a campanha dá o tom e o painel mostra o caminho das pedras, o que precisa de fato mudar em termos de política, de grana, uma coisa puxa a outra. Perfeito. E para fechar esse mosaico, a análise que a gente tem aqui aponta mais 2 documentos bem importantes da Unesco. Um deles é o Protecting the Rights of Learners. Proteger os direitos dos estudantes? Isso. Esse foca mais na parte ética e legal da IA, sabe? Como proteger os direitos das crianças e adolescentes nesse ambiente digital da educação. Levanta questões de privacidade, consentimento, acesso igualitário. Coisas que ficam cada vez mais urgentes, né? Com essas ferramentas se espalhando. Sem dúvida. E o outro é o Disruptions, Dilemmas and Directions. Esse já olha mais para frente.
Tenta mapear o que pode acontecer com a IA na educação, os dilemas que vão surgir, os caminhos que os sistemas podem seguir. E ele não foge de assunto complicado, não. Por exemplo, essa dependência cada vez maior das plataformas das Big Techs, sabe? E o que isso significa para o controle dos dados, para a autonomia da escola, enfim. Juntos, esses documentos mostram que a Unesco está tentando, ao mesmo tempo, guiar a inovação e colocar uns limites éticos. E aí, imagino, vem o grande desafio que o material da Monteavaro quer resolver. Como é que essa discussão toda, tão rica, tão complexa, que está nesses documentos globais, como é que ela chega de verdade, faz sentido lá na ponta, para o professor que já está apagando incêndio todo dia? A linguagem técnica, o tamanho dos relatórios, isso tudo é uma barreira, né? Esse é o X da questão. O texto fala muito dessa distância como um problema central mesmo, e defende que a gente precisa criar umas pontes melhores. E é aí que, olha só que curioso, a própria inteligência artificial entra de outro jeito na conversa. Como assim? Não só como um assunto a ser discutido, mas talvez como uma ferramenta para ajudar a vencer essa barreira de informação. A análise equilibra bem isso, sabe? Mostra os dois lados da IA na educação. Aquela história. As promessas de um lado, os riscos do outro. A gangorra de sempre. Isso. Do lado das promessas, o material que a gente está vendo cita o potencial real para personalizar os caminhos de aprendizagem, sabe? Ajudar a ver mais cedo onde o aluno está com dificuldade. Também tem a chance de otimizar tarefas que tomam um tempo danado do professor, né? Coisa administrativa, repetitiva, correção de exercício padrão, organizar material. E claro, o acesso mais fácil é um monte de recurso novo, interativo. São coisas que animam, né? Sim, sem dúvida. Mas sempre tem o mas, né? Quais são os alertas que esses documentos da Unesco, segundo a análise, acendem com mais força? Os riscos são bem concretos e o material detalha. A exclusão digital talvez seja o mais óbvio. Se a gente coloca a solução de IA para todo lado, mas não garante que todo mundo tenha máquina boa, internet estável e saiba usar, a gente aumenta a desigualdade, né? Isso vale para aluno e para professor. Verdade. Outro risco que se fala muito é o do viés algorítmico. Viés algorítmico? Como assim? Bom, a IA aprende com os dados que a gente dá para ela, certo? Se esses dados já carregam os preconceitos da sociedade de gênero, raça, classe, a IA pode acabar não só repetindo isso, mas até piorando, sabe? Nas recomendações que ela faz, na forma como avalia. Isso exige olhar crítico o tempo todo. Nossa, é sério isso? Muito. E como eu falei antes, tem a preocupação com essa concentração em poucas empresas gigantes de tecnologia. Quem controla os dados? Cadê a autonomia da escola? A soberania do sistema público? São perguntas pesadas. Aqui a coisa fica realmente interessante. A análise da Monteavaro destaca um ponto que me pareceu central. Tem uma convergência muito clara entre esses vários documentos da Unesco. Mesmo vindo de ângulos diferentes, eles parecem concordar numa coisa fundamental. Se não tiver regulação bem feita, se não tiver investimento público sério e constante, e principalmente, se não colocar a valorização de verdade do professor no centro de tudo, a IA tem um risco enorme de aumentar as desigualdades na educação, em vez de ajudar a diminuir. Exato. Essa convergência é um sinal bem importante. E isso cria uma tensão, né, que o texto também mostra. De um lado, esse discurso de valorização, a campanha Teachers Cannot Be Coded, todo mundo falando que o professor é importante. Do outro, a realidade dura, muitas vezes de salário baixo, sobrecarga, falta de estrutura, até gente desistindo da carreira, né, que a gente infelizmente vê muito por aí. Como é que a gente junta essas duas pontas? Essa tensão aí é o coração do desafio hoje. E é justamente por isso que o material da Monteavaro bate tanto na tecla da urgência de trazer a voz do professor, a experiência crítica dele, para dentro desses debates sobre tecnologia. Faz sentido. São os educadores lá no chão da escola que podem dizer se a ferramenta ajuda mesmo na aula, se tem algum uso que é meio esquisito eticamente ou que pedagogicamente não acrescenta nada. Eles podem e devem participar de como a IA vai ser usada. Isso levanta uma questão importante, como o texto sugere, sobre o papel ativo que os professores precisam ter. Deixar de ser só usuário, né? Exato.
Não só usar a tecnologia que outros definiram, mas ser co-criador, avaliador crítico, ajudar a definir as políticas educacionais nesse cenário novo. Essa ideia do professor protagonista na definição do uso da tecnologia é muito forte. E aí, o material que a gente está analisando propõe uma virada interessante. E se a própria tecnologia, que ajuda a criar essa sensação de excesso de informação, pudesse ser usada para a gente lidar com ela? É uma ideia curiosa, né? Sim. E a análise diz que sim, e até dá um exemplo prático. O Notebook LM, uma ferramenta gratuita do Google. Como é que isso poderia funcionar como essa ponte entre os debates lá de cima e a prática aqui embaixo? Então, a proposta que o texto traz é usar uma ferramenta como essa, que é de graça, roda no navegador, justamente para digerir esses documentos enormes. A análise explica como funciona. Você pode subir vários arquivos para lá. Que tipo de arquivo? Os relatórios da Unesco que a gente falou, a BNCC, que guia os currículos aqui, né? Os planos de educação do município, do estado, artigos que você leu, suas próprias anotações, qualquer texto que seja importante para a pesquisa, para o planejamento, para a formação daquele professor ou da equipe. Ok, coloquei os documentos lá. E aí? O que a ferramenta faz é, com base nesses documentos que você deu para ela, a ferramenta faz umas coisas bem úteis. Ela consegue, por exemplo, gerar resumos curtos, dos pontos principais de cada texto ou de todos juntos. Isso já economiza um tempo absurdo de leitura, né? Com certeza. Outra coisa que o texto destaca é que ela consegue comparar informações entre documentos diferentes. Imagina perguntar: qual a diferença entre o que o painel da ONU fala e o que a BNCC diz sobre formação de professor? Aí busca isso nos textos que você subiu. Uau! E você pode fazer perguntas bem específicas também. E ela te dá a resposta rapidinho e, o mais importante, ela sempre diz de onde tirou, de qual documento, de qual pedaço. O material diz que essa ferramenta é melhor para analisar documentos do que uma IA mais geral, tipo ChatGPT ou Gemini. Por quê? Sim, o argumento na análise é o seguinte: essas IAs mais abertas, tipo ChatGPT, às vezes exigem que você seja muito bom em criar o comando, o prompt, sabe? E pode levar tempo para conseguir que ela analise e resuma documentos longos de um jeito confiável. Já o Notebook LM, segundo o texto, foi feito pensando nisso, em conversar com os documentos que você fornece. Isso deixaria o processo de tirar informação e conectar ideias de relatórios gigantescos mais direto, mais rápido e, o ponto-chave, sempre baseado nas fontes que o próprio educador escolheu e confia. Entendi. Então, o objetivo principal de usar uma ferramenta assim, nessa visão, não é substituir a leitura crítica, a análise profunda. Não, de jeito nenhum. É mais para tornar aqueles debates globais, aqueles documentos imensos, mais acessíveis. Mais fáceis de lidar. Permitir que um professor, uma equipe, consiga pegar os pontos principais, ver o que tem a ver com a realidade deles, sem ter que passar semanas lendo centenas de páginas. Ganhar tempo para pensar e aplicar. Exatamente essa é a lógica apresentada. É ver a IA como uma espécie de assistente de pesquisa e resumo muito boa, que otimiza o tempo do educador. Para quê? Para ele poder focar no que a máquina não faz. A análise crítica, a contextualização, a adaptação criativa para a sala de aula dele, a conversa com os colegas. E o material não para só na ferramenta, né? Dá uns passos práticos para transformar essa informação em ação, na escola. Isso é super importante. Não adianta ter o resumo bonitinho se não fizer nada com ele, né? O artigo sugere um fluxo de trabalho até que simples, que dá para adaptar. Primeiro o professor ou a equipe junta numa pasta os documentos que acham importantes para uma questão específica. Tipo os da Unesco sobre a BNCC, talvez o PPP da escola. Isso, exatamente. Planos de aula sobre o tema, artigos que leram. Aí o segundo passo é subir tudo isso para a ferramenta tipo o Notebook LM. Certo. Criou a base de conhecimento personalizada. E depois? Aí a sugestão é usar a ferramenta para dar uma primeira olhada geral. Pede resumo, vê as palavras-chave, faz perguntas mais abertas. Depois aprofunda. Pede para comparar coisas específicas entre os textos, como a gente falou, compara a visão de avaliação nos documentos X e Y. Um ponto que o texto reforça é ir salvando as ideias boas, as respostas úteis, como notas ali mesmo na ferramenta, para ir criando um registro organizado da sua investigação, sabe? Mas e aquele risco que a gente comentou antes?
da ferramenta simplificar demais, perder alguma coisa importante nos resumos. Como o material sugere lidar com isso? É uma preocupação super válida. E o texto toca nisso quando diz que a ferramenta é um ponto de partida, não de chegada. A IA dá o resumo, a comparação inicial, mas validar isso, interpretar criticamente, buscar as nuances, conectar com a prática real, isso continua sendo tarefa nossa, humana. Certo. A ferramenta mostra onde a informação está no texto original. Isso é ótimo, porque permite que o educador vá direto na fonte conferir, se aprofundar ou até discordar do que a IA resumiu. Não é para confiar de olho fechado, mas para usar como um acelerador inteligente da pesquisa. Faz sentido. E a análise que a gente tem também dá sugestões do que fazer depois dessa análise inicial para não ficar só no registro pessoal, né? Sim, e essa parte é chave para a coisa não morrer no indivíduo. O material da Monteavaro sugere muito que os educadores peguem esses insights, essas sínteses, e transformem em formatos que ajudem a compartilhar e discutir com os colegas. Que tipo de formato? Exemplos que ela dá. Criar mapa mental para visualizar as conexões entre as ideias, fazer um roteirinho para um áudio curto, um vídeo explicando um conceito-chave que saiu dos relatórios, preparar uns slides para apresentar e debater na reunião pedagógica, no grupo de estudo. E o ponto central dessa etapa, que o texto parece frisar bastante, é compartilhar esse conhecimento processado, né? Levar essas sínteses, essas perguntas, essas conexões para os espaços coletivos da escola, da rede. A ideia é usar a tecnologia para qualificar a conversa entre os professores, a construção coletiva de ideias e propostas. Precisamente. O foco é sair daquele consumo que muitas vezes é passivo, solitário, tipo ler um relatório gigante, sozinho, para uma produção e um compartilhamento mais ativos, mais coletivos, de um conhecimento que realmente faça sentido e sirva para a prática daquele grupo. É usar a IA para turbinar a inteligência coletiva dos educadores. Muito interessante essa perspectiva. Chegando então para o fim da nossa conversa, tentando amarrar as pontas, qual seria a mensagem principal que fica, que parece vir tanto dos documentos da Unesco quanto da análise da Monteavaro que a gente explorou? Olha, a mensagem que ecoa mais forte e que aquela campanha Teachers Cannot Be Coded resume bem é essa: o professor é insubstituível. E o material argumenta que isso não é só uma defesa romântica, sabe? É uma constatação que vem da análise dos limites da própria tecnologia e da complexidade que é educar. Uhum. A sensibilidade, a criatividade, a capacidade de improvisar, o vínculo afetivo, ler o que não está dito na sala, nada disso parece que dá para codificar. E quando a gente olha para os documentos da Unesco em conjunto, como a análise propõe, essa ideia se firma como uma posição política e pedagógica central mesmo. E a inteligência artificial como fica nessa foto final? Nem a vilã, nem a salvadora da pátria. Exatamente isso. A visão que o material traz é que a IA não é inimiga para a gente combater, mas também está longe de ser a solução mágica para tudo na educação. O argumento é que ela pode ser, sim, uma aliada estratégica importante, mas isso depende muito, muito mesmo de como ela vai ser usada, criticada e moldada pelos próprios educadores. E ferramentas como o Notebook LM entram aí como exemplo. Isso, como um exemplo de como essa apropriação pode começar a acontecer na prática. Transformar aquela sobrecarga de informação num ponto de partida para a gente refletir e agir. Se a gente conecta isso com tudo que a gente discutiu, né, o uso estratégico, crítico dessas ferramentas, tem o potencial, como o material sugere, de mudar a relação do professor com a informação. Pode transformar o que hoje parece um peso, a quantidade de documento, em clareza sobre os debates e, quem sabe, até em mais protagonismo. Certo. Permite que os educadores não só reajam ao que vem de cima, mas participem da conversa de um jeito mais informado, trazendo a realidade deles, as necessidades deles, para o centro da discussão. E tem aquele ponto final interessante na análise sobre a relação da IA com inteligência humana mesmo. Sim, o texto fecha com uma reflexão importante, que a inteligência artificial, por mais avançada que seja, depende da nossa inteligência, do nosso repertório, da nossa experiência, da nossa intenção, para ser realmente potente e boa na educação. A IA processa dados, mas quem faz as perguntas certas, quem interpreta o resultado pensando no contexto, quem toma a decisão pedagógica é
e tem que continuar sendo o educador. O convite final que a análise faz é para a gente não ficar esperando passivamente a tecnologia ficar pronta, sabe? Ou perfeita. Colocar a mão na massa agora. Exato. Começar a experimentar agora, explorar com um olhar crítico, errar, aprender e, o mais importante, amadurecer junto com essas ferramentas, ajudando a guiar como elas vão ser usadas na educação. Então, no fundo, o que tudo isso quer dizer parece um chamado bem claro para a gente ser curioso, para experimentar, mas sempre com o pé atrás, com crítica, né? E principalmente, fazendo isso junto com os colegas. A chave, como o texto sugere, não é dominar a ferramenta por dominar, mas usar ela para fortalecer a conversa e a ação pedagógica coletiva. Perfeitamente. É um convite para testar os limites, entender o que dá para fazer, quais os riscos na prática e, acima de tudo, conversar abertamente nos grupos de professores sobre o que funciona, o que não funciona e que tipo de tecnologia realmente ajuda a construir uma educação mais justa e com mais significado. Excelente. E para deixar uma última provocação no ar, pensando justamente nesse potencial coletivo que a análise valoriza tanto, fica a pergunta, né? Além de cada professor, cada escola conseguir analisar melhor os relatórios individualmente, como é que os coletivos de professores, talvez usando essas ferramentas de IA de forma colaborativa, poderiam ir além de só entender as recomendações que vêm de fora, da Unesco, de outros lugares? Boa pergunta. Como poderiam usar essa capacidade maior de lidar com informação para influenciar de verdade o jeito como essas diretrizes são traduzidas, adaptadas e implementadas aqui no chão da escola brasileira? Como garantir que essas políticas macro conversem de fato com as tantas realidades diferentes das nossas salas de aula, fortalecendo o protagonismo do professor não só no discurso, mas na prática mesmo, todo dia? É algo para a gente pensar e, quem sabe, começar a construir juntos.